Palmeiras não tem mundial, o Palmeiras não tem mundial, não tem copinha, não tem mundial, não tem copinha, não tem mundial, Palmeiras não tem mundial. Continua com a gente, Junguinho. Tudo bem, turma? Sejam muito bem-vindos. Palmeirenses, sejam muito bem-vindos. Nós estamos começando mais um Talk Churras aqui na noite desta segunda-feira. 1951. Peraí. Hoje o negócio vai ser muito louco. Vocês estão acostumados a entrevistar Sérgio Moro, Eduardo Leite, Dória. Não, esse cara que vem hoje aqui, ele é muito maior do que tudo que vocês já pensaram em conversar na vida. Afinal de contas, este é um episódio aqui que foi muito pedido e solicitado pela nossa caríssima audiência, que é quem nos guia, certo, Mosquitão? Exatamente. E aí a gente ficou pensando, pô, mas será que nós vamos conseguir realizar esse encontro? Sim, nós vamos. E eu já comecei irritando ele. Você já começou dando aquela, né, aquela cutucada básica. Porque esta pessoa que vai vir aqui hoje, ela é um palmeirense, mas é aquele palmeirense chato. Sabe aquele chato? Olha como é que você fala do seu sogro. Não, mas é que eu sou corintiano, mas é aquele palmeirense que chega e fala, ah, você viu o que aconteceu? Tal. É aquela coisa... Você sabe, Julima, como é que funciona. Como é que ele fala? Repete aí. Você viu lá o cara que perdeu o gol lá? Aquele português lá é bom demais. É tipo isso, mais ou menos isso. E nós vamos realizar, sim, o pedido de vocês hoje, porque, senhoras e senhores, nós temos no Talk Churras desta segunda-feira nada mais, nada menos do que o meu sogro querido, meu segundo pai, chamado Gilvan Farias, mais conhecido como Junguinha. Obrigado, Paulo. Tudo bom, Junga? Tudo bem, graças a Deus. Você veio de verde por quê? Porque isso aqui pra mim é normal, né? É? Verde, blusa. Tem alguma questão aí? Eu não consigo usar É? roupa preta com branco, sabe? Fica meio... É? Nossa, Coça? Vai, Corinthians. ojeriza. É? Me dá ojeriza. Turma, hoje nós vamos conversar com Gilvan Farias, mais conhecido como Junguinha, nosso queridinho... Nosso não, meu sogro. Calma, Nosso calma. não. Meu sogro, certo, Mosquitão? Meu sogro. E nós estamos aqui na Largril, certo, ô Julimar? Isso, na loja das Ferraris de Parrilhas, né? Maravilhosas. E ó, já estamos mandando ver aqui. Vou fazer um shoulder hoje pro Junguinha, tá? Você quer explicar o que você já vai? Já explica, então. Já explico, ó. A gente vai ter hoje batatas ao murro, literalmente ao murro, viu, Paulo Matias? Inclusive, eu vou convidar vocês, ó. Ela tá perfeitamente cozida pra você dar um murrinho nela, vai. Dá um murro? Aham, Pode, literalmente. Espera aí. Pera aí. Pensa em alguém. É mesmo? Não, É, calma, o murro você não não- pode ser tão forte. Alguém que tá no meio termo, então, por favor. Você pensa bem, hein? Um murro Pensa leve. bem. Então vamos lá, pensa no Junguinha. Não. Quem que você pensou? Quem é esse? Meu Deus do céu, acabou com a pessoa. Não, Você ó. pediu pra eu dar um murro, eu É um dei. murrinho de boa, galera. É assim, ó. Ah, eu achei que era pra dar uma muqueta. Aqui, ó. Tô achando estranho. Paulo Matias. Perdão. Aqui o murrinho, ó. Faz isso entendi. com ela, entendeu? Ele deve ter pensado em alguém. Não, quem foi esse que eu quero saber agora, ó. Ah, é um murrinho, entendi. isso aí. Batatas ao morro. Entendi, muito bem. Com creme de queijo, tá? É, E eu vou servir um pratinho pra vocês. muito bem. Eu gostei da música da abertura, foi muito boa. Foi pontual, né? É, eu tenho uma pergunta pra ele em música também, que eu queria fazer já também pra pegar essa linha. Fica à vontade, querida. Com todo respeito, mas... Vou te fazer uma pergunta, por favor, não leva a mal. Bolsonaro reeleito ou Palmeiras mundial? Ok? Perfeito! Ai. Mundial é no final do ano. Bolsonaro reeleito. Bolsonaro é eleito? Ó, Junguinha. Por quê, hein? Mais quê? importante que o Palmeiras? É que não pode O Palmeiras acontecer. tem tempo para ser campeão mundial. Agora, nós aqui não temos muito tempo. Se não reeleger agora, nós vamos, ó,
Venezuela, nós vamos virar uma Venezuela. Você acha, Junguinha? Certeza. Por quê? Mas olha o tamanho da Venezuela, olha o tamanho do Brasil. Para eles que já se prepararam nesses 12 anos, né, que ficaram no governo, 14 anos. Eles prepararam o país para isso. Né? Você vê só o nosso judiciário. Olha, eu vou falar para vocês. Eu sabia antes qual era o time do Brasil, que já falaram isso, né? E não sabia quem era do Supremo. Hoje eu sei todos do Supremo e não sei a seleção brasileira. Por que será que a gente está... Tá politizado o negócio, né? Isso é. Politizado e ideologizado. Nós estamos com um Supremo que virou partido político. E aí você coloca justamente a eleição do Bolsonaro mais prioritária do que o título mundial do Palmeiras. Para mim, sim. Para você, e você acha que os palmeirenses também? Eu acho que não, entendeu? Porque a torcida do Palmeiras tem de um lado, tem do outro, entendeu? Então, para eles não. Quer dizer, para alguns pode ser, mas para outros não. Mas para mim, eu sendo palmeirense, eu precisaria primeiro ter uma reeleição. Depois respondido, Breninho? Respondido. Surpreso com a resposta também. É a última chance. Surpreso com a resposta. Mas... O Palmeiras já teve muito tempo para ganhar Mundial e não ganhou. O Bolsonaro só está 4 anos no governo, né? Vai fazer. Então... E se não for agora, acabou. Me dá a razão para votar no Bolsonaro? Me elenca umas 3 razões assim. Por que você acha que... Por exemplo, eu sou um eleitor indeciso, tá? Pensa aqui, imagine que eu sou um eleitor indeciso. Por que eu teria que fazer essa opção? Paulo, me dá umas 3 me convença, Junguinha. Hoje você tem vários candidatos, mas a eleição está polarizada entre um lado e outro. O lado vermelho, o lado da esquerda, já teve sua chance. O Bolsonaro pegou um governo, fez 1 ano de governo, porque o resto foi pandemia, pandemia, pandemia. E não deixaram o Bolsonaro governar. Como não deixaram? Ele fazia um decreto, lá ia alguém do Supremo, monocraticamente, pimba. Agora mesmo, o Alexandre de Moraes vetou lá o decreto dele de IPI lá da Zona Franca de Manaus. Quer dizer, você vai fazer uma coisa, não pode. Agora, a corda já esticou. E para mim até já arrebentou. Deu o indulto, deu a graça. E ele disse, a graça tem que ser cumprida. Mas deixa eu buscar entender de você o seguinte. Voltando, eu sou um eleitor indeciso. Eu tenho que optar pelo Bolsonaro só porque o PT está disputando, é isso? Não. O Bolsonaro, eu não vou dizer que o Bolsonaro é o supra-sumo, não é isso, não é, entendeu? Ele fala as bobagens dele, só que nós não temos da direita ninguém, você não tem ninguém da direita que enfrente a esquerda. E o único que enfrentou foi o Bolsonaro. Você gostaria que tivesse alguém da mesma maneira como o Bolsonaro? Outras opções. Que nota que você daria para o governo Bolsonaro, assim, se você for analisar esses 3 anos e pouco que a gente já viveu, de 0 a 10, você daria quanto? Então, eu daria 7 para ele. 7? Por que você não dá 10? Eu não dou 10 porque ele não pôde fazer o que ele precisaria ter feito. Por conta de pressão ou por conta de... Por causa de pressão. Primeiro, eu me lembro quando eu tinha meus 17, 18 anos, que o Jânio Quadros tentou governar sozinho e não conseguiu. Daí houve toda a mudança, ele pediu lá a demissão, né, do cargo lá de presidente, tudo, daí entrou outro, aí entrou uma esquerda, que o Brasil estava indo para o comunismo, isso era verdade, e veio a Revolução de 64. O golpe, né? Eu não chamo de golpe. Eu vou falar para você, Paulo. Eu estudei nessa época, vivi nessa época, vivi muito bem. Quer dizer, não vivi às custas de governo nenhum, não. Mas eu estudei, eu tinha segurança,
eu tinha emprego. Então, para mim... e também nós tivemos também nessa época, em 1979, como é que eu vou dizer aí? Um choque do petróleo também, na época. 1979, eu acho. O petróleo subiu, o preço da gasolina, tudo. E aqui no Brasil, o que foi feito? Vocês podem não gostar ou não gostar. Postos de gasolinas, o governo militar mandou fechar os postos de gasolina na sexta-feira, às 8 horas da noite, às 20 horas. E só reabria na segunda-feira, às 6 horas da manhã. Então, de sexta-feira à noite a segunda-feira de manhã, você não tinha gasolina. Então, na sexta-feira, todo mundo corria no posto para encher o tanque. Era fila e fila e fila. Ô Junguinha, mas foi um período em que as liberdades, muitas delas, foram cerceadas de muita gente. De Teve gente que foi quem? presa. Gente quem? Gente que pensava diferente do governo. Isso não é legal. Pensava diferente o quê? Porque eu, pelo menos, sou da tese do seguinte, eu acho que tem que ter comunista, socialista, capitalista, tem que ter tudo. Sim. E a população escolhe. Mas a população, na época, escolheu. Não. A população saiu às ruas, Paulo. Como saiu 7 de setembro. Você acha que 7 de setembro... Não é assim que se escolhe, né, Junguinha? Eu só acho um erro no dia 7 de setembro, aliás, no dia Não é 8. assim. Dia de ter ido o Temer lá, falar alguma coisa lá e deixar, e depois botar lá aquele... Quem? Alexandre de Moraes, né? Alexandre. Escuta, que crítica que você faz ao Bolsonaro? Que crítica. É. O negócio que você fala, pô, não gostei. Não vale falar que, ele não conseguiu fazer isso. Não, onde é que ele errou? Eu não vou dizer que ele errou, Paulo. Ele não pôde fazer. Por exemplo... não, Junguinha. Não é, Paulo. Eu quero, não é porque o cara é perfeito. Não, não é perfeito. Ele não é perfeito. Às vezes, por exemplo, você... Por exemplo, agora. Hoje eu vi uma sugestão. Em termos de gasolina, em termos de diesel. Você pegar esse dinheiro que está entrando de impostos para o Brasil, a Petrobras está ganhando lá 44,5 bilhões de reais. Mas o governo federal também está ganhando muito imposto. Sim. Pegar esse dinheiro e fazer dar uma ajuda para as empresas que precisam do diesel, para taxista, para motorista de Uber, para que eles possam trabalhar. Entendeu? Para baratear para eles, ou você financiar, entendeu? Financiar para eles o combustível. Então, mas isso é um erro do Bolsonaro? Eu acho que é. E com relação ao fundão, por exemplo, que ele aprovou, o que você achou na época? O fundão, se ele aprovasse ou não, chega lá, volta lá para a Câmara, para o Senado, ele derruba o veto. A lei Aldir Blanc foi derrubada por ele, foi vetada e vai votar lá. E já falaram que lá eles vão derrubar, lá se vão mais 6 bilhões lá para os artistas. Aqui temos artistas, tudo bem, mas... Eu tenho um questionamento, então, você falando. A questão dele ser ser contra a vacina. Você também acha que é uma atitude correta dele? Você se vacinou, inclusive? Eu tomei 4 doses, bicho, e já estou com o saco cheio. Chega, tá bom? Não sei se precisava tomar tudo, não, mas... Mas você é de acordo com ele, com o posicionamento dele em relação à vacina ou não? Eu acho que é a posição dele, mas ele não deixou de comprar vacina. Mas ele é um influenciador, é o presidente da nação, né? O que ele fala vai repercutir, você... Não é, sabe o que é? Veja bem, eu sou médico aposentado, pediatra. Aquele doutor Anthony Young, que morreu aí durante a pandemia... Aquele japonês, sei. Ele era coreano, coreano? de coreano. Eu lembro dele, sim. Ele sempre dava bastante entrevista. Ele dava entrevista e ele era contra esse tipo de vacina. Porque as vacinas demoram 15, 20 anos para ficarem prontas. Agora a vacina ficou pronta em 6 meses. Mas era urgência, né, Junguinha? Todos nós tomamos, você não sabe futuramente o que vai acontecer. Mas era urgência, mas faria o quê? As pessoas ficavam paradas e então não vamos fazer nada e... Não vai fazer nada. Então, o que veio na época que o Bolsonaro foi contra? Que a Pfizer deu lá
e que não aceitava, você tinha que assinar um termo que se tivesse complicações, eles tirariam o corpo fora. E aí o governo federal teria que assumir isso. Bolsonaro não vai fazer isso com a população. Ele não poderia assumir isso. Só foi aprovada a vacina em fevereiro do ano de 2021, quando o Congresso aprovou a vacina. Daí, então, ele tirou o corpo dele fora e falou, não, já que está aprovado, então vamos comprar. Você acha que ele é um cara honesto? Você acredita na honestidade dele? Ô Paulo, eu não vou dizer que ele seja honesto, porque eu acho que o que existia de rachadinha, se é isso que você quer dizer, não existia em todo lugar, existe, isso aí existe em todo lugar. A rachadinha, eu acho que ela é uma coisa pequena, ela é uma corrupção, isso é fato, mas eu acho que existem outras coisas de muito maior proporção. Você acha que ele é um cara honesto? Ele é honesto. Você acha? Sabe quem disse isso? O Barbosa. Quem é Barbosa? Joaquim Barbosa. Joaquim Barbosa. Que intimidade é essa, hein, meu irmão? Eu não vou falar, porque senão eu vou sair daqui como se fosse, entendeu? Mas o Joaquim Barbosa, tá vendo só que você não sabe? O Joaquim Barbosa. Ele falou na época do mensalão, o único honesto naquela Câmara é o Bolsonaro. O Bolsonaro até tem aquele discurso, né? Me chama de ladrão, pô. Que ele fala, chama de tudo, mas me chama de ladrão, Deixa eu fazer uma pergunta. Quem que você prefere e você acredita mais na honestidade? Jair Messias Bolsonaro ou Paulo Matias? Ó! Deixa eu fazer a trilha sonora disso. Gostei dessa pergunta. Eu acredito mais no Paulo, porque o Paulo eu conheço pessoalmente. Muito bom, o Bolsonaro eu não conheço pessoalmente, eu nunca convivi com Haveria ele. uma música pra esse momento? Um clima tenso aqui assim, uma coisa de novela mexicana, sabe? Sempre os brothers. Eu quero Carmen, sabe? Muito bom. Não tem uma música para esse momento. Perfeito. Tem que criar um. Turma, nós estamos aqui conversando com o meu sogro. Nossa, que coisa histórica isso, hein? Sogrão, Bravo. Paulo Matias. Não é histórico? Onde foi que você errou, Junguinha? É mesmo. Eu? Eu tenho a resposta pronta pra você, cara. Olá, outro. Não, Mas peraí, quem deixa errou? ele responder, ô Zé Resposta, só um minutinho. Não sei, eu devo ter errado em muitas coisas na vida, mas assim, de falar... Nem você, nem o Bolsonaro erraram em nada. Não. Fala. Eu não sei. Eu não sei se foi quando a Fabíola veio falar. Não, é brincadeira. Fala, Rafinha. Ela fala assim, quem errou foi a Fabíola, não foi eu não. E aí, Juju, como é que tá a nossa comida? Ó, tá cheirando. Nossa, o cheiro tá muito bom mesmo. Olha o molhinho, tá reduzindo. Eu tô deixando ele um pouco mais grosso pra servir com bastante, sabe, textura. E aí a batatinha já tá pronta, douradinha aqui em cima. E a carne, Paulinho, ó. Deixa eu fazer uma pergunta. Onde é que fica localizado o shoulder, minha querida? No dianteiro do boi. No dianteiro do boi. E aqui, você viu como ela é uma carne marmoreada? Como ela é bonita? Antes de eu colocar aqui, eu acho que na câmera pegou, ela é uma carne muito macia. E a gente tinha mania de não dar valor para carnes do dianteiro, né? E hoje você vai provar como que essa carne é maravilhosa, não é, Tan? É maravilhosa, vocês vão ver. Interessante, hein? Ô, Junguinha, e você foi médico, né? Ao longo da tua vida. Quantos anos? Especialista no quê? Se eu estivesse trabalhando ainda, eu estaria completando agora, em dezembro, 50 anos de formado. 50 anos de formado? Completo. Caramba. E especialista no quê? Pediatria. Pediatria, mas naquela época, no início, a gente fazia muita coisa, fazia um pouco de tudo. Porque você era médico, era um pouco diferente de hoje. Então, na época, se eu estava num lugar lá, tinha que fazer um parto. Fazia. Tivesse que fazer uma anestesia, que não tinha ninguém, já fiz. Hoje você acha que o negócio é mais nichado? Hoje o negócio é tudo... Quadradinho. Tudo certinho, assim, entendeu? Você está com quantos anos hoje? Completo, dia 21 agora, 77. 77 anos de vida. Tá novo. Que música Tá novo. Muito mais conservado que o Paulo. Não, isso é... Bom, pelo menos, não sei se aqui atrás está
Obrigado, Junguinha. Uma pergunta. 77 anos de vida. Se o Lula ganhar esse ano, você faz o quê? Eu já conversei com a Janja, né? Ah. Quer dizer, como diz chama a Heleninha, né? A Janja. Eu gostaria de... Você vai para onde? Eu estava querendo ir para Portugal, mas agora hoje eu estava lendo lá sobre as pessoas que estão lá, que estão tendo muita... Mas você sairia, você nos deixaria se o Lula ganhar essa eleição? Você pegaria a Jan e ia embora? Faz tempo já. De manhã eu não quero o Lula governando. Vou levar toda a minha traia, minha corda americana, o meu retrato fica na parede, escrito Lula sacana. Mas se acaso o bolso voltar, eu volto com ele aqui. E aí, aquele quadro do Lula, finalmente eu vou partir, sair, cair, partir. Muito bem. Muito bom, Breninho. Mas eu não sou que nem o Zeca Pagodinho, não, que eu vou embora porque não sei. Não, eu já penso já há muito tempo, entendeu? Que a gente poderia ir embora daqui para ter uma... Porque aqui está meio difícil. Pô, mas o Bolsonaro é o presidente, como é que tá difícil? Aí eu fico. Aí você fica... Você não vai embora se o Bolsonaro Não, ganhar? porque para mim o mais importante é a liberdade, Paulo. Se você não tem liberdade... Mas você acha que o Bolsonaro é um defensor das liberdades? É. Você acha? Mesmo? Certeza. De quem? Do povo. Do povo? Do povo brasileiro. Ele está aí se expondo, ele está lá se expondo. Junguinho, mas a minoria não se sente muito representada pelo Bolsonaro, assim, você acha que as falas dele, que, entre aspas, foi considerado um ataque pela minoria, Ataque realmente aqui, é um ataque? me mostra um ataque dele. Não, por exemplo, Puta, aos vamos ficar a tarde homossexuais, por exemplo. O que tem individual dele? O que Individual? Que tem ataque individual. Você fala para uma pessoa, porque eu estou falando no coletivo. Não, no coletivo, o que ele fez? Ele cerceou. Eu tenho uma coisa. O quê? Ele cerceou o filme do Danilo Gentili. Sim. Mas Paulo, ainda mais com dinheiro público lá, fazer aquilo lá. Olha só, na minha época tinha uns filmes que você morria de rir. Hoje, se fosse ver, estava todo, Junguinha, entendeu? A esquerda você pode também achar o filme iria... ruim, mas o filme tem o direito de ser exibido. Não é você, nem eu, nem o Bolsonaro que tem que falar o que tem que ser exibido. Isso é Mas liberdade. não foi ele que disse. Isso é liberdade. Mas não foi ele que disse. Sim, senhor. Mandou o ministro da Justiça ir lá e censurar um filme de comédia, simplesmente porque ele achava que aquilo ali afetava alguma coisa. Tá errado. Quem defende liberdade para valer. Paulo. Não é esse papo, não. Bolsonaro só defende a liberdade dos dele. Paulo, essa a nossa querida neta, minha neta, sua filha, Lelê, se for para uma escola... Não vai ser bolsonarista. Não. Se se colocar numa escola que vá falar para ela sobre Sim. educação sexual na idade de 4, 5 anos, você vai deixar? Claro que não, óbvio que não. Para isso que existe uma coisa chamada faixa etária. Eu não assisti esse filme aí chama do Danilo Gentili, mas que não sei o que tinha lá, mas alguma coisa Sabe qual que era a faixa etária? Não sei. Então, a faixa etária já era adequada, 16 anos. Entendeu? Como uma pessoa com 16 anos já tem total Tinha criança no meio? Tinha, mas a faixa etária do filme era especialmente proposta para pessoas de 16 anos. Eu não assisti o filme, não posso falar do filme, entendeu? Mas... O que eu não gosto é o seguinte... Se tinha criança lá que foi usada lá no filme, lá, por exemplo... Liberdade é bem... Pelo menos, o meu conceito de liberdade é um conceito que abrange o seguinte: liberdade machuca as pessoas. Machuca. Não, liberdade incomoda as pessoas. Liberdade é para tudo. Isso. Liberdade é liberdade. Pra quem é não é, eu sei, não é para quem é petista. Liberdade é pra todo mundo. Liberdade do Daniel Silveira. Está correto o que foi feito? Claro que não, na minha avaliação. Mas não está nem um pouco correto um deputado chegar lá, gravar videozinho incitando crime contra ministro.
Isso não é postura de Daí deputado. vai lá, o ministro faz uma queixa lá no Ministério ministro Público. foi lá e Agora, extrapolou. não, ele foi lá, mandou prender, ele julgou, Sim, eu concordo. ainda deu uma pena de 8 anos e 9 meses. Pra quê? Por que Junguinha. pena de 8 anos e 9 meses? Porque o cara falou? Eu concordo contigo. Ah, brincadeira isso. Eu concordo contigo. Eu só acho o seguinte, não é uma disputa de bem contra o mal. É uma disputa de dois caras e dois lados que sempre querem nos usar. Esse é o ponto. Eu sei. Essa é a de nossa um diferença. lado e do outro querem te Bolsonaro usar. não é bonzinho Mas nem não estou malzinho, dizendo que ele é entendeu? bonzinho. Esse é o meu ponto. Mas ele é hoje o único político da direita conservadora que tem condições de manter esse partido do Lula fora por mais 4 anos. Ele é único. Esperamos que, se ele ganhar, que nos próximos 4 anos surja alguém para poder quebrar isso aí. Porque isso aí tem que sumir da... Ô, Junguinha, Só deixa eu perguntar uma coisa Pode antes. perguntar. O ponto da sua carne é ao ponto? Essa é uma boa pergunta. Pode Então ser. eu vou fazer ao ponto pra você, pode ser? Pode ser, obrigado. Eu queria saber o que você tem pra falar. Eu sou corintiano, lulista e bissexual. Eu quero saber o que você tem pra falar pra mim, pra ver. Tipo... Mosquito é do mal, velho. Excelente. Você tá... É só essa resposta tão direta assim? Perfeito aí. Então é lulista, corintiano e bissexual. Entendi. E vegano. E vegano. Meu Nossa Deus. Senhora. Ah, não, agora nem eu Mas, quero, né? mas se você quiser comer um hambúrguer de picanha, um hambúrguer de... O que mesmo? De soja? costela, né? De costela. Mas daí você- De berinjela. Não, mas não pode ter preconceito. É tudo gente como a gente também. É gente como a gente. Não é verdade? Concorda comigo? Tem uns que comem mais, outros comem menos. Breninho, vai lá. Vamos mandar uma moda. Você quer mandar ou quer fazer pergunta? Você que manda. O que você gosta de ouvir, Junguinha? É, Geralmente, uma o boa que o senhor pergunta. ouve na sua casa? Eu hoje ouço política. Política. Hoje Essa eu não vou Você ser sonha franco com para o você. Bolsonaro? Não, Não? não. Eu não tenho esse pesadelo. Entendeu? Você gosta mais de quem? Da sua esposa ou do Bolsonaro? Meu Deus. Politicamente falando? É outra coisa, né? Politicamente correto, sabe? Isso aí se tornou um tal de mimimi na cabeça das pessoas. Você não pode falar mais nada. Hoje você não pode falar mais nada. E se eu falei besteira aqui, vocês cortam aí tudo, hein? Imagina, não. Quase não. Porque eu não quero Alexandre de Moraes. Ô, Junguinha, me conta um pouquinho dessa coisa do politicamente correto. O que é isso pra você? Hoje em dia se tornou uma chatice viver. Tudo blá 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 blá. Tudo blá 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 blá. Escuta, o Sérgio Moro te decepcionou? Como ministro, sim, e como político está me decepcionando, como Por quê? tentativa. Como juiz, nota 10 para ele. Só que depois que lá diz, que falaram que o Lula não era bandido, aquelas coisas lá todas, né, que tiraram lá, que deixaram o Lula aí para disputar a eleição, isso aí já era tudo preparado, olha, vejam bem. Obrigado. Para que as urnas, que são invioláveis, você acredita, quer dizer, vocês todos aqui acreditam nas urnas? Pergunto. Ah, eu acho que é o que a gente tem, né? Não, o que a gente tem é uma coisa, Paulo. Não é porque a gente tem que eu tenho que acreditar. Paulo, em 2014, o PSDB mandou fazer lá uma auditoria para ver lá. Quer dizer, não tem como. O seu voto, você clicou ali no Enter, lá no verdinho, sumiu o seu voto ali. Se você for buscar seu voto lá dentro, você não sabe. Agora, por que não ficou num papel ali dentro, ali impresso ali, você olhava, está aqui, imprimiu, daí você clica, esse papel vai lá para dentro da urna e fica. Não é papel para você levar para casa. Mas, ô, Junguinha, o que você propõe nesse caso específico? Nós estamos em maio, junho de 2022, eleição é em outubro. O que o bolsonarismo propõe
Que haja um terminal que saia direto. Que terminal? Como assim? Que vai lá para poder saber. Terminal. É o que o Bolsonaro falou. Mas o que o Bolsonaro fala é o que é verdade? Não, não é o que é verdade. O que o grupo que foi chamado das Forças Armadas para ajudarem lá na transparência, entendeu? Eles fizeram as propostas. Eles não queriam liberar o que era, mas parece que ontem o Fachin já liberou para saber o que é. Por que ministro vai à Câmara, lá na comissão que estava analisando, fazer a cabeça lá de deputados para votar contra o papel impresso? Por quê? Qual é o interesse dele? O que o ministro tem que fazer? O ministro tem que estar lá dentro. Sabe, ministro aqui é mais que... Porra, não teve um voto. Aliás, se teve voto, o ministro teve 40, 50 votos lá de senador, lá, chama quando foi aprovado. Fora disso, não teve voto. O Bolsonaro teve 57 milhões de votos. Eles não são mais... legitimidade Legítimo. do Bolsonaro. Hein? Mas essa questão das urnas eletrônicas, o que me preocupa só é o seguinte, é ficarem discursos sendo jogados e o processo eleitoral brasileiro, que vai ser um processo difícil, ser prejudicado e a gente se desestabilizar completamente como democracia. Porque eu concordo contigo que a gente tem avanços... Paulo, mas... escuta, a gente tem avanços do Supremo Tribunal Federal que eu não concordo e que me preocupam. Eu acho que os caras têm demasiado poder concentrado. Isso a gente concorda. O que eu não concordo com o bolsonarismo é o seguinte, é a descredibilização do processo eleitoral. Porque se você acabar com o processo eleitoral de outubro agora, nós vamos ter o quê? O Bolsonaro vai dar um golpe? O que ele vai fazer? Então, vamos descredibilizar por completo as urnas eletrônicas e o processo agora de outubro. Paulo. Um processo que o Bolsonaro se elegeu durante toda a vida, diga-se de passagem. Foi. Então, agora, esse é o meu ponto. Também na eleição dele, teve um horário lá das 19h10 às 19h20, teve 10 minutos lá que parou tudo. Quer dizer, não caía voto em lugar nenhum. O que aconteceu naquilo? E estava entrando, o Nordeste já tinha passado e estava entrando o Sudeste. Quando, em 2014, a Dilma e o Aécio, né? Era o Aécio, né? O Aécio. De repente, dá aquele apagão, ficou lá um bocado de tempo, daí entra Minas Gerais e a Dilma ganhou de lavada. Você concorda comigo que foram feitas auditorias por parte do próprio Aécio Neves, que disputou a eleição? Por isso, Paulo, que eu digo, elas não são auditáveis, você não consegue. Tá bom, mas tudo bem, se não dá para auditar, então qual que é a solução? Era o voto impresso. Mas já foi votado isso no passado, já foi vencido. Eles não querem, mas isso aí não foi. Isso aí foi por influência do Supremo. Eu sei, Julinha. O Supremo foi lá e influenciou. Por que está isso aí? Porque mas fato corrido. O que vai sair depois vai ser lá, Lula ganhou a eleição. Por isso que saem essas pesquisas. O Lula não sai na rua. Junguinha, e quando sai armado Federal, com aqueles caras lá de metralhadora, tudo. Ah, me poupe. Constituição Federal diz o seguinte, qualquer mudança no processo eleitoral precisa acontecer 1 ano antes da eleição. Pra ele. Menos mimimi, Junguinha. Você tá muito mimimi. Não, menos mimimi. É dele. Mais churrasco pra ele comer. Menos mimimi pra ele não ficar bravo. É um presente da Largril pra ele. Tá. Mas, Paulo... Só para não esfriar. Paulo, o que diz a Constituição da graça do indulto que o Bolsonaro deu lá para o deputado? Eu não sou a favor de Daniel Silveira, não conhecia nem isso aí. Mas para qualquer pessoa que fosse, o que diz lá? Tem que ser cumprido. Se não for cumprido, o que acontece, Paulo? Quem é o poder moderador? Quem é? Você fala do quê? Artigo 142, é isso? Mas... Quem é o poder moderador? Isso é viagem, para mim é isso. Viagem não. Viagem não, porque o Bolsonaro disse que vai ser cumprido agora. Entenda-se. O quê? Ele está ameaçando a democracia? Não, ele não está ameaçando. Quem está ameaçando é o Supremo. Junguinha, posso te fazer uma pergunta? Deixa ele comer. Não, claro. Come um pouquinho. O que seria, assim, inaceitável para você, que se o Bolsonaro fizesse, você não perdoaria ele, como, por exemplo, você não perdoou o Lula? O que é inaceitável?
se ele não fizer nada. Se ele deixar de não fazer o que o que vai ser preciso fazer. Entendi, mas se, por exemplo... Entendam o que quiserem. Sair com a sua esposa, pode? Entendam o que Se ele quiserem. sair com a sua esposa, imagina. Gente, não tem essa chance, gente. Junguinho, vamos falar de coisa boa. Não, mas ela não gosta de milico. Mas poderia então se gostasse. E o São Francisco? As águas. A obra que ele fez, trouxe a água, atravessou o estado. Como é que você... Teve gente que ainda falou que não foi ele, teve gente que falou que isso tinha começado, ele só terminou e ele recebeu o crédito. Como é que o senhor enxerga isso? Eu acho que ele fez o que estava parado, em vez de deixar aquilo parado que vai perdendo valor, que vai deteriorando tudo, ele foi lá e fez. O Lula começou, ele foi lá e fez. Isso aí era um projeto desde a época, acho que do Império. Na época do Império. Ele foi lá, terminou, quer queira, não quer queira. Não, ele terminou as obras. Eu não sei se já terminou tudo, mas pelo menos ele está levando. Não, e outra coisa, há uns anos atrás, as cisternas que eram abertas em fazenda de político lá do Nordeste. Hoje já não é mais assim. Eu tenho uma dúvida pessoal, né? Isso vai desde prefeitura até presidência. O mandato está acabando e você não sabe se vai ser reeleito ou não, reeleita ou não. O político ele tem aquela tendência de eu vou esgotar o cofre aqui e tentar fazer uma coisa nesse último ano para parecer que eu fiz, ou eu vou pensar na minha reeleição e então eu vou economizar esse caixa. O Bolsonaro, como você acha que ele termina esses 4 anos dele? Pensando em deixar a caixa ou pensando em, bom, se caso eu não for reeleito, usei tudo que tinha? Não, ele não vai fazer isso. Primeiro porque ele vai ser reeleito. Ele te ligou, você tem Você informação... acha mesmo? Assim, você tem isso certeza? Primeiro turno. Primeiro turno? Escreve aí. Grava aí. Eu queria fazer uma pergunta, mas não para nenhum de vocês dois. Pra Fabiola e... Qual é o seu nome, irmão? Murilo. É assim todo almoço de domingo? Tipo, quando vai Paulo e ele... Os dois estão assim mesmo? O WhatsApp me informa. Tá vendo? A galera entrou no almoço de domingo. Eu sou apaixonado pelo meu sogro. Não, vocês são amigos, mas vocês ficam o tempo inteiro debatendo Não, a gente político. conversa, né? Conversa. Mas olha, eu vou falar para você. Político não faz saneamento. O partido do PT, o partido da esquerda votou contra o marco do saneamento. Por quê? Nós temos, eu acho que nem 50% da população tem água encanada, esgoto e com esgoto. Antigamente se dizia que político não faz isso, esgoto, porque não aparece, está lá enterrado debaixo da terra. Então o que eles queriam era fazer estrada, viadutos, tudo isso aí, gastavam dinheiro assim. E outra coisa também, Jânio Quadro dizia, quando você assumir, você faça todas as maldades no primeiro ano do seu governo. E os outros 3? Depois os outros 3 você começa a fazer benesse. Aí você sai como um bom político. O senhor concorda? Eu concordo com ele. E outra coisa, o Jânio Quadro, quando assumiu, eu era médico na prefeitura de São Paulo. Quando ele assumiu, ele prometeu dar aumento para a gente, para os médicos, porque o nosso salário estava realmente... Ele chega a dar aumento para todo funcionário público. Pronto. Você traz o funcionário para o seu lado. Bolsonaro não deu aumento, o que está acontecendo? Está todo mundo querendo greve lá, Receita Federal. Aí a indústria, a fábrica fecha, para porque não tem peça. Por quê? Está tudo parado lá em Santos. Porque a Receita Federal está lá fazendo corpo mole, porque não recebeu. Isso do primeiro e os outros 3 vale para namoro também? No primeiro ano só sacanagem, os outros 3 tá certo? Aí eu já... Vale. Entendeu? Aí eu já não sei, bicho. Essa é uma boa pergunta. Entendeu? Agora eu quero que o senhor responda. Mas ele vai... Peraí. Mas Se fosse o Dória que fizesse isso no primeiro mandato, no primeiro ano, para você tudo bem. Ia ter que fazer mesmo. Se o Dória tivesse feito...
Não, é que é a pergunta dele, não é? Se outros, né? Não esquece o Bolsonaro. Se fosse outro, você estaria com o mesmo discurso? Estaria com o mesmo discurso. Mesmo, é visível. Entendeu? Porque eu acho que não tem isso aqui, não tem, sabe? Eles geralmente fazem isso mesmo. Eles não gastam nada do dinheiro que precisam nos primeiros anos e depois gastam no último ano. O Bolsonaro não tem nem dinheiro para gastar, porque foi tudo. Só tem 400 bi pro ano que vem para pagar. Só. Foi dado lá 700 milhões de reais. Eu estou errado? 700 milhões? 700 bilhões? Ô, Junga, quase 1 trilhão de reais para os governadores e para 2023. Hein? O Brasil vai pegar uma bomba fiscal em 2023. Então, como é que você fala que o Bolsonaro não está gastando dinheiro? Precatório, bicho. Aquele negócio lá do precatório. Ontem eu fui lá no centro de São Paulo, porque o site do Foz Advogado, eu já vou falar que está fora do ar já faz anos e não consegue, porque todo mundo entra lá. E eu recebo, escuta, seu precatório está aqui, você quer tanto pelo seu precatório? Tá sim, eu recebo, está aqui no meu celular, todo dia. Entendeu? O que é isso? De 1995, uma ação, a outra de 1999, do governo Maluf, a outra foi do governo, não sei se foi da Marta, tudo lá, sabe? Dinheiro precatório. Só que isso aí foi somando e caiu tudo e o Supremo mandou o Bolsonaro pagar. Os outros não pagaram. O Serra mesmo negociava, o Kassab negociou com o Senado, então o Senado prorrogou essas dívidas e nós como funcionários públicos, ou eu como ex-funcionário, fiquei sem receber essas ações que eu ganhei. Recebi uma ação, duas ações, uma de 1994 e outra de 1995. Antiga mesmo. E tenho 3 ações que eu não sei se eu vou receber. Ontem nós ainda estávamos conversando. Eu falei, Janice, vai ficar para você. Ô Junguinha, deixa eu te fazer uma pergunta. Você é um palmeirense roxo, sempre foi bem ligado. Verde. O roxo é corintiano que fica com raiva. Isso. Ele fica com raiva dos títulos do Palmeiras. Exatamente. Por que você acha que a política tomou o espaço da mesa de bar, do debate da família? Porque se a gente for analisar, por exemplo, vamos pegar a nossa família há 10 anos. Você falava muito mais do Palmeiras do que hoje você fala do Bolsonaro. Por que você acha que aconteceu isso? O que mudou na sociedade? Porque ele despertou aquele seu, vamos dizer, seu sentimento de ser brasileiro. Você acha que o Bolsonaro conseguiu fazer isso? Sim. O Bolsonaro. O Bolsonaro. Paulo, ninguém foi às ruas em 7 de setembro, ato antidemocrático. Isso aí não existe. Aquilo ali foi, aqui na Paulista. Entendeu? Eu fui também, nós somos também na Paulista. O que foi? O negócio da Dilma, né? Foi fora Dilma? Fora Dilma. Fora Dilma, eu fui lá, entendeu? E não tinha nada de Bolsonaro. Agora, eu não vim aqui em São Paulo porque eu também não tenho mais tempo ficar viajando aí também com essa pandemia, entendeu? Só no VAR, hein, bicho? Não, eu tenho uma pergunta. Só no VAR. Eu tenho uma pergunta. Pode. O que você acha de fanatismo por político? Isso aí não é comigo, não. Gente, ele é maravilhoso. Eu tenho as minhas ideias, aquilo que eu acho, aquilo que eu sinto. Se tem algum político que me traz isso, entendeu? Eu não sou fanático. Fanático não. Porra, imagina se fosse... Não, eu não sou. Paulo, nem pelo Palmeiras e nem pelo Bolsonaro. Paulo, você falou 10 anos atrás não se discutia política, porque precisou alguém aparecer para fazer isso. Porque nós estávamos dominados por uma esquerda, que se diz hoje progressista, globalista, essas coisas aradas que eu também para mim não me... Entendeu? Que estava dominando. E todo mundo achando que estava tudo muito bom. Realmente não era. Nós estamos caminhando, olhem o que houve na Venezuela. A Venezuela era um país que aqui na América Latina era o melhor país que tinha para se viver. Tinha riqueza, tinha tudo, o povo vivia bem.
Veja hoje. Mas olha o tamanho da Venezuela, Junguinha. Ah, não é isso, Como é que você Paulo. compara a mas Venezuela ela com o Brasil? mas ela tem petróleo, é o maior produtor de petróleo do mundo. Entendeu? A Se você comparar a Argentina, eu acho uma comparação mais plausível. Argentina, o Chile está indo para o mesmo lugar. A Bolívia, que nunca foi lá, grande coisa, você viu? A Argentina, pelo menos, tem um mundial. Meu Deus, deixa Tem ele. vários, né? Isso é. Isso é verdade. Mas em proporções, tem países super pequenos que têm investimento em tecnologia com significância no mundo, não é só para o próprio país, né? Então, assim, cada país com o seu terreno usa o que tem a favor. A gente tem muita área para plantio, a gente tem muita área para cultivo de gado. Então, a gente usa isso ao nosso favor. A gente também tem um centro de tecnologia em São Paulo, muito grande, em Santa Catarina, muito forte. Lógico que não compara com quem tem só isso, a gente tem uma diversidade. Mas, ainda assim, acho que a gente explora bem essas potências que a gente tem no Brasil. Ainda não sei se tão claro quanto ao agro, que é de fato uma potência nossa e mais se fala do que ele tem de negativo do que positivo. O que o senhor pensa? O agro, eu vou falar para você. Em 1982, eu tenho um amigo, eu não sei onde é que ele está. Não sei se ele está em Campinas ainda, agora, não sei. Mas ele tinha uma fazenda, era ele e a esposa dele, tinha uma fazenda em Minas com Goiás ali. Esqueci o nome da cidade agora. Hein? Parnaíba? Ao lado do rio Parnaíba, do outro lado de Goiás. Eu fui lá na fazenda, ele plantava arroz, milho, feijão e soja. Ele tinha uma sede. Aquela ali foi uma fazenda grande que foi dividido entre os filhos. Ele era casado com uma das moças lá que ganhou aquela. E ele, então, tinha sede, tinha a caseira, tinha a mulher do caseiro lá, que ela fazia comida, para lá, tinha os apartamentos dos empregados. Ele tinha uma oficina, tinha um mecânico lá para cuidar das máquinas, tudo. Aí ele virou e falou para mim assim: Gilvan, eu aqui todo ano, com o que eu tiro aqui, eu compro uma carreta e um apartamento em Campinas. Tudo bom, ótimo. Mas eu só planto uma vez por ano. Isso aí em 1982. Ele esteve com o irmão dele na Holanda, esteve em Israel, ele é judeu, ele esteve lá em Israel, e falou, os caras lá plantam e de onde você não imagina que vai sair alguma coisa, e tem lá. A Holanda, País Baixo, né? Tem aqueles diques para segurar a água do mar, coisa e tal, planta. Aí ele conversou com os fazendeiros ali de volta. Vamos puxar energia trifásica para poder fazer irrigação. Ninguém quis, o custo era grande. Ele catou o trailer dele, um belo de um trailer, a mulher e os 2 filhos, foi embora para os Estados Unidos, arrendou a fazenda. Hoje eu não sei se ele voltou a ter a fazenda lá, se ele está, porque eu não tenho estado com ele. E eu não sou muito negócio de rede social, de ficar comunicando, eu não sou de... Mas você usa o Zap pra caramba. O Zap eu uso porque eu tenho meus amigos, né? Você repassa a coisa do Bolsonaro pra caramba. Repasso. Inclusive pra mim. Passo. Todo dia. O que chega, se dá para passar para 5, 6 lá, eu passo um por um, não tem problema. Tiozão do Zap? Tiozão do Zap? O Junguinha? O Junguinha, ele é o típico tiozão do Zap. Sou Mas me fala, só que o pessoal que quer te acompanhar, qual que é o seu Instagram pra gente seguir você aí também? O meu Instagram, eu não sei usar essas coisas não, eu não faço nada no Instagram, né, Fá? Né, Jean? Vou fazer um Instagram para ele com os prints do WhatsApp. É, uma boa. Eu só olho, Conteúdo. eu só olho o que o Paulo posta, o que a Fabiola, o que o Murilo às vezes Eu lá. quero Mas ajuda então, quem me que segue é? no Instagram que eu tô precisando de seguidor também. nós vamos fazer isso. A entendeu? gente faz. E leio tudo que está lá, patriota, bolsonarista 100%, isso aí eu leio tudo. Se O você Jornal me da seguir no Cidade, Instagram, eu voto News no Bolsonaro. Atual, entendeu? Leio tudo isso. Junguinha, você assiste jornalismo que fala sobre pautas de esquerda ou você só assiste o que fala do Bolsonaro? Antes eu assistia, de setembro do ano passado, eu assisto a Jovem Pan. Só a Jovem Pan. Agora, às vezes quando o Morning Show tá meio chato, eu saio fora.
Que perfeita essa. Eu queria fazer uma pergunta Porque pra às sua vezes- esposa. Seu título. Porque às vezes tem uns caras ali que eu vou Olha te lá, contar. é viu? igualzinho meu pai. É duro, né? É duro. Eu de queria aguentar. fazer uma pergunta pra sua esposa. O que você acha do Bolsonaro? Não acho que é a melhor opção. Isso eu tenho plena consciência. Mas é a única. Mas não é a pior opção. Então, o quadro que desenha é ele. Tipo assim, é o meu preferido? Eu gostaria de uma reeleição de Bolsonaro? Não. Eu acho que ele é ignorante. Eu acho que ele assim, atropela as coisas, fala coisas desnecessárias. Ele acaba não sendo político. Porque ele só quer ser ele. Mas ele é o maior político que apareceu ultimamente, Janice. O Todo mundo Junguinha- sabe, ele mesmo. O Paulo fala, o Bolsonaro ele é político, ele é. Mas é. Ele é político. Uma coisa é analisar Ele pode fatos, falar outra bobagem, coisa é- ele pode falar bobagem. Ele tem Agora, força agora aquele outro fica lá, política, nós vamos tomar cerveja lá e vamos acabar com aquela guerra. Sabe aquela cara de. Sabe, que parece que está de mal com a vida? Vai lá ficar com a noiva dele, fica lá, entendeu? Junguinha. Ele é da minha idade, sabe? Então, sossega lá que eu já estou Deixa eu sossegado. Você é mais novo. Deixa eu trazer um recadinho rápido aqui da nossa Home Delivery BR. Carolzinha, conta pra gente o que você vai falar hoje. Que o Paulo Matias arrasa na escolha dos tênis a gente já sabe, mas a boa notícia é que agora você também pode. Aliás, não só com tênis, você pode comprar o que você quiser nos Estados Unidos e receber na porta da sua casa no Brasil. Com a ajuda dos nossos redirecionadores parceiros, você compra como se estivesse nos outlets americanos. Nós recebemos as caixas já prontas e etiquetadas e fazemos o transporte com segurança para o Brasil. Conte com a ajuda dos nossos redirecionadores parceiros para facilitar a sua compra fora. E conte com os nossos anos de experiência em transporte para uma importação prática, rápida, legal e econômica. Tudo isso você acompanha através do seu código de rastreio no site dos Correios. Entre em contato e comece suas compras hoje mesmo. Muito bem. Junguinha, nós vamos caminhando para o nosso fim. Deixa eu pegar aqui um presentinho para você levar para nossa querida Jan. Isso aqui é uma tábua de queijos para você comer queijos, tomar vinho. Eu sei que você é bom de garfo. Só não é bom de garfo no talk shows, né? Mas não, é. Paulo, eu que comi aconteceu? uma feijoada, Paulo. Não, só fala entre nós aqui. Que eu... Comi uma feijoada que eu também... Ah, você comeu feijuda? Nossa, se é uma feijuca que eu vou te contar. É? Me Mas dá- tá peidando muito? Não, ainda o feijão ainda não fez efeito, ainda não. Então tá bom, depois a gente conversa lá em casa, tá? Acho que foi isso, né, turma? Sim. Junguinha, foi um Gostei prazer, muito. tá? Foi um prazer enorme. Desculpa as brincadeiras. Saudações ao Viverdes. Olha aí, ó. Olha quem chegou, ó. Vamos finalizar com uma depois. Aí, ó, quem aí, chegou. aí. Nosso elo de... Nosso elo. Aliás, agradecimentos públicos aqui, porque família é isso, né? A família a gente vai... às vezes a gente tem uma família de sangue e Deus coloca uma outra família pra gente que a gente jamais imaginou que a gente teria. E eu tive a sorte na minha vida de ter essas pessoas maravilhosas junto Olha aqui essa Afinal de contas, é graças a um bolsonarista que eu me casei. Lembre-se disso, Tchau, Paulo gente. Matias. Obrigado Tchau, por Paulo. tudo, viu? Eu amo fico, você. eu fico aqui só achando, por exemplo, a Fabíola decepcionada, né, O Fábio? amor com a minha Gente, cabeça nós vamos ficando me por aqui. deixa assim. Um beijo. Até semana que vem. Julima, Beijinho. tchau, Tchau. Rafinha. Esquecer. Tchau, Breninho. tchauzinho, Obrigado. Dá tchauzinho pra ele. Turma, até a próxima. Mas sem